irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de uma moldura de um texto compilado por São Lucas. O evangelista Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo. Recebeu por tradição o evangelho de Paulo, porque aqui nós temos nos 4 evangelhos 2 discípulos propriamente de Cristo, que se fizeram presentes na vida do Senhor, já no primeiríssimo momento do seu anúncio. Foram os primeiros chamados, Mateus, João. Mas temos 2 discípulos que não foram seguidores propriamente de Cristo, no sentido de estar dentro do grupo dos 12. Marcos, que foi discípulo de Pedro, a quem se atribui o evangelho de Marcos, a Pedro. O evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, na verdade é a pregação de Pedro. E Lucas, o evangelho de Paulo. Mesmo não sendo Paulo um discípulo também de Jesus, o Cristo histórico, ou seja, o Cristo da história, aquele que passou antes da paixão, morte e ressurreição, ainda assim recebe de Paulo. E como recebe de Paulo, recebe também influência paulina, porque a concepção, sobretudo de Mateus, é uma concepção em que é necessário voltar-se para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Havia essa consciência, e é sobre esse tema que trata a primeira leitura, o fechamento da profecia de Isaías. A quem se dirige a salvação? Quem são os privilegiados? A quem Deus confiou e entregou a salvação? E havia a concepção de que a salvação tocaria toda a existência do povo judeu. O povo seria salvo pela realidade, por sua etnia, por ser da raça de Israel. Pois bem, essa temática que aparece aqui, ela começa no Evangelho a ser ampliada. E está no Evangelho como semente e será alargada, será ampliada, sobretudo na teologia dos Atos dos Apóstolos. Quando, depois de terem rejeitado o Evangelho, os judeus, Paulo se volta para o paganismo. E aqui coloca Jesus também abrindo as portas para o paganismo. Com influência paulina, o evangelista Lucas, discípulo de Paulo, faz este aceno. O evangelho se volta também para os pagãos, os não-judeus, os chamados gentios. Pois bem, e esse evangelho tem como base o anúncio do reino, que mais do que um conceito político que também influencia, não pode ser por este capturado. Porque o reino não é uma realidade abstrata. O reino de Deus é uma pessoa. O reino de Deus é uma pessoa. Lucas, no capítulo 17, versículo de 20 a 25, os judeus fazem uma pergunta, os fariseus, os estudiosos, os leigos, mas estudiosos e representantes da fé, líderes religiosos, fazem uma pergunta a Jesus justamente acerca do reino de Deus. Quando iria se estabelecer o reino de Deus? De que modo se daria o estabelecimento do reino de Deus? E Jesus responde: o reino de Deus não é uma realidade que vem de forma ostensiva. O reino de Deus não é uma realidade que se dirá, está ali ou acolá. Ele não pode ser apreendido por um grupo, como se fosse uma propriedade de alguém. Porque o reino de Deus é uma pessoa. O reino de Deus está em nosso meio, quando esta pessoa está em nosso meio. E quem é esta pessoa? É Cristo. É Cristo morto e ressuscitado. É Cristo que vai nos conduzindo, e o Evangelho deixa claro, neste esquema, desta grande nesta grande jornada, neste esquema, nesta grande caminhada, que tem como norte Jerusalém, a cidade santa, que tem como objetivo Jerusalém.
Porque em Jerusalém, Jesus morto e ressuscitado, na cruz, por meio da humilhação, do esvaziamento, ele irá revelar a sua glória, começará a revelar a sua glória, irá coroar a sua missão, coroado de espinhos na cruz e coroado de glória na ressurreição. Jesus revelará ao mundo a verdade de Deus, a sua glória, o reino, a plenitude do reino, aquilo que nós almejamos, o nosso verdadeiro objetivo. Então, esse reino que está presente quando dois ou mais se reúnem e proclamam o seu nome, e vivem na sua palavra, e observam os seus ensinamentos, e consideram aquilo que ele ensina, o reino de Deus está lá, porque o reino de Deus é esta pessoa, o reino de Deus é esta pessoa chamada Jesus de Nazaré, morto e ressuscitado, glorificado, glorioso, que nos comunica a verdade da fé, que nos comunica a verdade do reino. Esse reino se torna real, e esta eternidade nos toca. E esta eternidade está diante de nós. Por quê? Como uma realidade eterna não tem começo nem fim. Eternidade para Deus é uma realidade que ultrapassa as categorias de tempo. Não tem um começo, não terá um fim. É algo que é. Por isso que a definição mais apropriada para Deus é aquela definição dada pelo livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés pergunta: quem é? Quem é, então, ou como deverá ser chamado? Responde: eu sou aquele que sou, aquele que não permite mudanças, aquele que é. Então veja, e aqui, ao iniciar o ministério, um anônimo, um questionamento que provoca, que precede a resposta de Jesus. E um questionamento justamente acerca daqueles que iriam se salvar. A salvação, participação no reino de Deus, o reino de Deus é a glória de Deus é a pessoa de Jesus. Então, afinal, são muitos ou poucos os que se salvam? Quantos irão se salvar? Para o judaísmo, como concepção cultural, numa interpretação da Escritura Sagrada, compreendia o povo judeu de que se salvariam aqueles que pertencessem ao judaísmo. Por etnia, por cultura, por religião, já estariam salvos. Outros, havia um grupo chamado os apocalípticos, que afirmavam que poucos iriam se salvar. Jesus não entra nessa casuística de quantificar. Jesus não vai quantificar quantos vão se salvar, se muitos ou poucos, são poucos ou são muitos, mas vai além dessa concepção, vai além dessa realidade, busca aqui tirar dúvidas para que nós possamos nos voltar para aquilo que é essencial, a atitude de vigilância. Não olhando para os números, não nos sentindo como os judeus, seguros de nossa salvação. Essa concepção ela é muito vigente em alguns grupos religiosos. Você está na minha religião, automaticamente você está salvo. Não existe esta segurança. Estamos em risco, estamos em perigo até o exalar do último suspiro. Não é à toa que ao final, na morte, a igreja se confia ou confia o fiel a Nossa Senhora e a São Miguel. No combate final, no combate derradeiro, no exalar do último suspiro, implora por aquele fiel, no trânsito, no declínio de sua vida biológica, que esteja confiada esta vida aos cuidados de Deus e que se abra ainda mais para a ação da graça. Pois bem, aqui, de forma tão clara, para nós nos vem a belíssima exposição e atitude do capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. A partir do capítulo 24 de Mateus, nós começamos a meditar, quando temos a oportunidade de ler, os chamados textos da parousia. Parousia é uma palavra que está voltada ao grego, está indicando justamente as coisas últimas, o que diz respeito ao fim dos tempos.
a plenitude de tudo, da criação, a volta gloriosa de Jesus, aquilo que nós pedimos a cada liturgia. E é sobre este tema que trata os últimos capítulos de Mateus, a última parte do ministério público de Jesus. Pois bem, o capítulo 25 está em consonância com o que nós meditamos hoje. Qual é o grande apelo? A vigilância. Vejam que no capítulo 25 de Mateus nós encontramos versículo 10 e 13. A palavra de Deus diz: ora, está falando aqui sobre aquelas 10 jovens, prudentes e imprudentes. Aquelas jovens que tinham juízo, ajuizadas e loucas. 5 prudentes, 5 imprudentes. 5 ajuizadas e 5 loucas. E onde está a loucura? Em não confiar no Senhor, em não estabelecer sua vida sobre o Senhor, sobre a rocha verdadeira que é Cristo. Pois bem, o texto sagrado diz: ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. Está falando das 5 imprudentes, que faltando óleo, tiveram a necessidade de ir à procura. E quando voltam, se deparam que a porta já se fechou. A porta que estava entreaberta acabou se fechando. E vejam, começam a gritar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta. E a resposta: em verdade vos digo, não vos conheço. E termina o versículo 13: vigiai, porque não sabeis nem o tempo e nem a hora. O convite aqui é a vigilância. A nossa preocupação não deve ser jamais de ser deste ou daquele grupo. Não pode ser somente porque faço parte da raça de Israel. Mas eu preciso perceber que o parâmetro, o que vai definir a minha salvação, não é ser desta ou daquela etnia, daquele grupo, daquela cultura, daquela religião. O que vai definir a minha salvação é, ao final, se observo ou não a palavra de Deus, se observo ou não a lei do Senhor. É tanto que o salmista chega no Salmo 6, versículo 9, e diz: quem serão salvos? Aqueles que praticarem a justiça. E justiça aqui diz respeito à observância à palavra de Deus. A prática da justiça aqui diz respeito àqueles que, ouvindo a palavra de Deus, conhecendo a lei do Senhor, observam. Justiça no Antigo Testamento é traduzida no Novo como bem-aventurança, é santidade. E é esta porta entreaberta. Esta porta entreaberta que é o próprio Cristo. João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Não existe outra porta. E essa porta não é uma porta larga, é uma porta estreita, ela está entreaberta. Esta porta é Cristo crucificado, morto e ressuscitado na cruz, do jeito que foi pensado em João. Como assim, padre? Morto e ressuscitado na cruz? Sim. Porque João é um místico. O evangelista João, o 4º evangelho, ele é um místico. Ele compreende a obra de Jesus como um acontecimento exclusivo da cruz. Para João, de forma mística, Jesus morreu, ressuscitou e enviou o seu Espírito na cruz. Porque a posição de Jesus na cruz é anástasis, do grego, quer dizer, a postura do ressuscitado. Quando fala do ressuscitado na Bíblia, se usa a expressão anástasis. Nossa Senhora, na cruz, transpassada de dor, que iremos celebrar dia 15 de setembro. Ela está em pé, ela está em posição de anástasis. Mesmo transpassada de dor, ferida, numa solidariedade espiritual profunda. A Virgem Maria está lá, numa posição de uma figura ressuscitada. Isso é uma ação mística. Somente aos olhos da fé é possível ultrapassar os limites da razão, os limites da compreensão humana. Por isso que naquele estado, naquela porta que se abriu, naquela vereda que se abriu para o mundo, na cruz, vejam que Paulo fala de um muro de inimizade,
Lucas fala de uma cortina que foi rasgada. Existe um obstáculo que separava o homem de Deus, o pecado. O pecado pôs inimizade. O pecado é esta inimizade que foi espalhada no mundo pela desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, Gênesis capítulo 3. Esta inimizade perdura até os dias atuais. Nós rompemos com esta inimizade quando recebemos o santo batismo, quando nós que éramos somente criaturas de Deus, feridos pelo pecado, criaturas feridas pelo pecado, fomos regenerados, nascemos de novo nas águas do Espírito do batismo. E aí começou a nossa vida eterna. Ali bebemos água viva. E ali começamos a crescer com os alimentos da fé, que são os sacramentos, que vão alimentando aquela vida que nós recebemos no batismo. E a partir daí esta porta foi se abrindo para nós, mas ela precisa ser mantida aberta, e ela estará aberta à medida em que estou aberto para Ele. O próprio Senhor fala pelo grande místico João, no capítulo 3 do livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se abrires entrarei, cearemos juntos e estabelecerei morada. Mas Ele que abriu para nós a porta da salvação na cruz, quer entrar e quer nos dar os frutos, entrando na porta, pela porta do nosso coração. Mas Deus, dizia o grande Santo Agostinho, que será celebrado nesta semana, nos deu livre-arbítrio, a capacidade de escolha. Mesmo cientes de que o homem será livre plenamente à medida em que se aproxima da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não vai tolhendo a nossa liberdade, de modo nenhum, pelo contrário, nos torna mais emancipados. A vontade de Deus, a obediência à vontade de Deus, ao seguimento do Senhor, nos faz mais livres, nos torna mais livres. Vamos nos tornando cada vez mais livres pela graça de Deus. Ele quer entrar na nossa vida, para que este homem velho do pecado, esse cadáver que ainda está aí, dentro do meu e do seu coração, esse fantasma que ora, que em determinados momentos nos assusta, tentando nos fazer recordar o tempo em que estávamos lá, desfrutando das cebolas do Egito. Os judeus, quando foram libertados, estavam a caminho da terra prometida, sentiam saudades do alimento do Egito, mentiram, dizendo que tinham alimento. Quem já viu escravo ter carne, ter alimento com fartura? Recordaram as cebolas do Egito, e quantas vezes também nós recordamos as cebolas no tempo em que estávamos no pecado, no vício, em que estávamos distantes, na inimizade, distantes da vida de Deus, da vida de fé, da vida da igreja, da vida eclesial, da comunidade cristã. E como é necessário nesta hora, mais do que nunca, recobrarmos a atitude de vigilância. Vigiai, vigiai, não sabeis o dia e nem a hora, não temos ciência. Nenhum de nós pode garantir que terminará esta celebração eucarística neste recinto. Não conhecemos o nosso futuro. Só o que dispomos é do presente como um dom de Deus ali, naquele estado em que estamos vivendo. O futuro para nós é um mistério. E é por isso que o que Deus nos convida é a vigilância. Jesus diz: não é necessário ficar especulando que tempo vai se dar, de que modo vai se dar. E às vezes até quantas pessoas tomam os textos do Apocalipse, que são de uma linguagem simbólica, e começam a dar interpretações confusas, a difundirem mentiras, teses mentirosas, quando na verdade o Apocalipse foi tão somente para consolar o povo que estava vivendo em meio à perseguição, debaixo da opressão, sobretudo de Nero. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é essencial é a vigilância. E a vigilância aqui, Jesus, é preciso ao nos indicar o caminho. Primeiro, é preciso ter uma atitude de vigilância na linha
de uma atitude de luta e de combate. Ele usa uma expressão muito forte em Marcos, capítulo 11, versículo 12. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que conquistam. Ele não está aqui falando em violência física. Ele está falando aqui em resignação, em combate, em conquista, na linha da compreensão paulina. Ao final de sua caminhada, Paulo escreve ao bispo Timóteo, dizendo que combateu o bom combate, terminou a corrida, guardou a fé, resta-lhe a coroa, que o justo juiz lhe dará. É na linha paulina da conquista. Para conquistar eu preciso lutar, exige luta. Por isso que Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, fala da armadura do cristão. O cristão não pode combater sem uma armadura, não pode combater sem uma espada. Não pode combater sem o escudo. A palavra de Deus, a oração, a eucaristia, os sacramentos, as práticas de piedade. Essas práticas são para que nós tenhamos instrumentos para vencer o inimigo. Quando os discípulos, ao final da transfiguração, desceram do monte e aparece alguém ali, Jesus se depara com os discípulos que estavam querendo fazer um exorcismo e não conseguiam, e começa a repreendê-los. E vai dizer por que eles não conseguiram. Porque tem espécie de demônio que somente através do jejum e da oração. Eu preciso dos instrumentos espirituais para combater espiritualmente. Tudo na igreja tem que ser fruto da oração, da palavra de Deus e do ensinamento apostólico. Seja diretamente pelo sucessor de Pedro, o Papa, ou pelo Colégio Universal dos Bispos, mas tudo na igreja gravita em torno da vivência da espiritualidade, que é a mística. Porque não são obras minhas, não são obras suas, são obras de Deus. E obras de Deus devem ser praticadas segundo a força e os instrumentos de Deus. É Deus que nos concede. Quando o Senhor mandou Moisés combater, fazer com que o exército de Israel combatesse os amalecitas, com um número reduzido de soldados da parte de Israel, o fez para que por meio da fraqueza de Israel, aquele povo que vencia quando Moisés tinha as mãos erguidas em oração, quando começavam a cair, começavam a perder, para deixar muito claro que quem combate por Israel é Deus. Quem combate quando rezamos é o Senhor. Quem vence em nós é Cristo. Por isso que Paulo diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque se vamos morrendo para esta vida do mundo, se a porta do nosso coração vai se fechando para este mundo e vai se abrindo para Cristo, nós vamos também, de certa forma, entrando por esta porta entreaberta, estreita, pequena. Essa porta que é quase uma silhueta, porque é a cruz. Nela está Cristo, esta porta que se confunde com a própria pessoa de Jesus. Já disse, ele disse em João 10, 9, eu sou a porta. É preciso ter coragem de bater. Bater nessa porta que é Cristo. Mas bater com a vigilância, bater com a oração, bater com a escuta da palavra de Deus, bater com a recitação do texto, contemplando os mistérios. Não é bater com a Bíblia aberta em casa no Salmo 91 e 23 como se fosse um amuleto. A palavra de Deus é para ser lida, para ser meditada, para ser ruminada, para ser instrumento de santificação da nossa vida. Não pode ser para ser um adorno que está lá como se fosse para me proteger de alguma coisa, de olhos maus, de gente que tem um coração ruim. Isso é coisa para pagão. Um cristão se reveste da graça de Cristo e se reveste da graça de Cristo por meio da vivência de fé na igreja, sobretudo da Eucaristia, de amor, adoração a Jesus Eucarístico, de ouvir a palavra de Deus com atenção, querendo aprender, querendo mudar. Por quê? Porque esta palavra de Deus vai me ensinando o caminho da justiça, do qual falei há pouco. Esse caminho da justiça que traça o texto sagrado.
Porque não adianta, não existe privilégio para ninguém. Ai, nós comemos com Ele e bebemos. Foi o texto de hoje, capítulo 13, versículo 26. Comemos e bebemos com Ele na Eucaristia, na missa. Estivemos com o Senhor na missa. Ah, nós caminhamos, fizemos tantas obras de caridade, tanta coisa. E por que Ele não conhece? Porque não nos damos a conhecer. Conhecimento aqui é intimidade, é proximidade. Jesus não é um ídolo, Jesus é uma pessoa amável e adorável. Jesus é uma pessoa que quer influenciar as minhas e as suas decisões. Jesus quer comunicar para a sua vida a justiça dele, a santidade dele, que é o Espírito Santo. Jesus quer nortear, quer comandar, quer conduzir sua vida num caminho de justiça. E vejam, não adianta, não vai existir de modo nenhum, ninguém pode se confiar nessa história de que por fazer parte dessa ou daquela denominação, por ser isso ou aquilo, eu já estou salvo. Não. Se não observar a palavra de Deus, se não viver a vida sacramental em coerência com os sentimentos de Jesus, a porta se fechará e ele irá dizer de fato. E ele dirá: não vos conheço, afastai-vos de mim. Imaginem que palavra difícil, que palavra dolorosa. Um pai e uma mãe olhar para um filho e dizer: eu não te conheço. Imagine Deus olhar para você no festim da glória, dizer para você que está à porta: eu não te conheço. Não praticastes a justiça, não é a sua justiça, não é o seu modo de pensar a justiça, é a justiça de Deus. Tem gente que considera a justiça quando a justiça concorda com ela, mas quando a justiça diverge, aí diz: não, eu não aceito essa justiça. Então não é a justiça por si, é a justiça aquilo que eu penso, que eu aceito, que eu quero. Isso não é justiça. E a justiça de Deus é a justiça de Deus, a santidade de Deus é a santidade de Deus. É aquilo que Deus diz que é santo, é aquilo que Deus diz que é puro, aquilo que Deus diz que é justo. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu aceito. É o que Deus diz que é pecado, o que Deus diz que é iníquo, o que Deus diz que é maldade. E vejam que o Evangelho ao final fala, profetiza o choro e ranger de dentes, traduzindo o sofrimento dos condenados. O ranger de dentes é o remorso corroendo o coração, o gemido, o ruído dos condenados. E a palavra de Deus lança a esperança, a inversão. Justos, aqueles que se sentiam primeiros, colocados no último lugar. E os que estavam no último lugar, como em outro evangelho, Jesus adverte: vocês verão, vindo de diversas nações e tomando parte no reino. As prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino dos céus, os pecadores os últimos. Mas existe uma esperança também para aqueles que se pensavam primeiros e, na verdade, se descobriram últimos. Existe uma esperança. A esperança é abrir-se para Cristo, para entrar pela porta que é Jesus. Não existe outro caminho, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho. Não foi dado outro nome abaixo do céu sobre o qual pudéssemos ser salvos, senão o nome de Jesus. Ele é a nossa salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir hoje a Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra. Na última semana, no dia 22, sexta-feira, celebramos Nossa Senhora Rainha e pedir a intercessão de Santa Mônica, Santo Agostinho, que serão celebrados nesta semana 27, Santa Mônica, 28, Santo Agostinho, 29, o martírio de São João Batista. E hoje, mesmo domingo precedendo, recordamos São Bartolomeu, mesmo São Natanael, o homem sem falsidades, o homem sem cera, sincero, aquele que se apresenta como de fato é. Vamos pedir a intercessão dos santos e santas de Deus,
para que possamos trilhar o caminho da justiça de Deus e crescer na vida da graça, na vida do amor, para que um dia, ao batermos durante esta vida na porta que é Jesus, sejamos admitidos pela porta do crucificado, a vida eterna. Possamos ouvir: vinde, benditos de meu Pai, preparado para vós está o reino desde toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre